Todo mundo ama ver quando o herói derrota o vilão. Afinal, quem não ficou feliz quando os Vingadores derrotaram Thanos, ou até mesmo quando o Superman derrotou lá o seu clone? Fala, seus filmezeiros, eu sou o Luan e você está no canal Filmizando. E hoje eu separei 5 filmes em que o mal vence. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse. Já fez isso? Bora pra vinheta! Bom, e já que eu falei de Superman no começo, por que não começar com esse filme aqui, que é basicamente o filho do Superman, só que de maneira diferente. Eu tô falando de Brightburn, Filho das Trevas. E esse filme aqui mostra basicamente como seria o Superman se ele tivesse vindo para a Terra para realmente seguir o princípio de conquistar a Terra. E aqui a gente acompanha a história do Brandon, esse garoto aqui que veio de outro planeta, né? Assim como o Superman, ele veio na Terra através de uma nave, né? Foi mandado para a Terra. Porém, aqui ele segue realmente o objetivo dele, que é conquistar o planeta. Então, quando ele descobre que ele tem esses poderes, né? Ele que sempre foi um garoto oprimido, resolve então se virar contra todos. Basicamente, o Superman, né, quando ele descobre que ele tem os poderes, ele quer fazer o bem, ele quer ajudar as pessoas, afinal ele foi criado dessa maneira. Já o Brandon, não, o Brandon, ele é totalmente o contrário disso. Então é um filme onde você vai ver muita violência, muitas cenas da hora também, é um filme muito bem escrito, muito bem dirigido, e que, pelo roteiro, vocês já sabem, no final, quem vence é o Brandon. Ele sai surrando todo mundo, até a própria mãe, o moleque bate até na própria mãe, e aqui, no final do filme, não é spoiler nenhum, ele ganha. Bom, e continuando no assunto crianças, né? Crianças diabólicas, né? Que seja o que você falar, nós temos o filme Eli. Eli é um filme que, aparentemente, ele não mostrava ser o que era, né? Porque a gente aqui acompanha a história de um garotinho que tem uma certa doença, onde a gente acha, né, que é uma doença respiratória ou doença, enfim, alérgica, que ele não pode respirar o ar da Terra, né? O ar puro da Terra, porque se ele respirar, ele vai começar a ficar meio alérgico àquilo ali. Então aqui a gente tem o Paul e a Rose, né, que são os pais do Eli, e eles vão levar ele para um tratamento experimental em uma casa, com uma certa doutora, a doutora Isabel. Só que chegando lá começam a acontecer várias coisas estranhas. O Eli começa a ver coisas, ele começa a ver fantasmas, e aí é como se esses fantasmas estivessem tentando ajudar ele a sair dali. Logo, você entende que a doutora tem alguma coisa ali de ruim com ela. Ela não é uma pessoa boa. Então a gente vê que o Eli, ele tá toda hora tentando entender o que é aquela situação ali, o que é aquilo que está acontecendo. E a doutora sempre parece estar escondendo alguma coisa. A gente também conhece uma outra garota, né, que fica dando algumas dicas ali pro Eli. Na verdade, não dicas, mas fica ali conversando com ele. Bom, e o filme todo é isso, é um terror psicológico, onde você vê o Eli realmente tentando sair daquela casa e os fantasmas meio que tentando também ajudar ele a sair. E aí você descobre que já morreram várias crianças lá dentro, ou seja, o Eli não tinha uma condição especial. Na verdade, ele até tinha uma condição especial, porém, não era o único. E ao decorrer da história, a gente descobre que, na verdade, o Eli, ele não é nada do bem. Na verdade, a gente descobre que aquilo ali era um convênio de freiras e que, na verdade, elas estavam tentando fazer ali um exorcismo com aquelas crianças que iam ali. Por isso que as crianças antigas, elas morriam. Na verdade, elas não estavam tentando curar ninguém. Até estava querendo curar, né? Mas era do mal que estava dentro dele. A gente descobre, então, que a mãe do Eli, ela teve um caso com o demônio, né? Então, o Eli seria meio humano e meio demônio. E no final de tudo, as freiras não conseguem fazer esse ritual, né? Não conseguem fazer o exorcismo e aí o Eli consegue sair da casa. Mais poderoso do que nunca, e a gente descobre que uma das meninas que estava do lado de fora, né? Aquela que estava conversando com ele ali o dia todo, na verdade, era a irmã dele. E no final de tudo, todos morrem, menos a mãe do Eli e a garota também. E, obviamente, o Eli. Bom, então é isso, ele tá na Netflix, né? Se você quiser assistir esse filme, assista, você não vai se arrepender. Ele é realmente muito bom. Bom, e parece que as crianças dominam tudo aqui nessa parte de filmes em que o mal vence. Outro que a gente vai falar agora é O Chamado. O Chamado foi um dos filmes que revolucionou também a indústria de terror, né? Trazendo uma primícia muito interessante. A Menina do Poço, Samara. Que na verdade nem é o foco aqui, né? O foco é a fita que quando você assiste, alguma coisa te liga e depois fala que você vai morrer em 7 dias.
Bom, o filme começa com duas aborrecentes e uma delas fala que viu uma fita, né? Mas não só ela viu, como vários adolescentes também que estavam numa casa há uma semana atrás. Bom, então a menina que assistiu a fita, né, que estava ali, ela morre naquele mesmo dia, mas não só ela, como também alguns outros que assistiram a fita. E aqui a gente conhece a Rachel. A Rachel, que é uma repórter, né, que também era próxima ali da menina que faleceu, né, na verdade o sobrinho dela era próximo. Ela resolve investigar isso, saber de fato o que aconteceu. Afinal, vários jovens morreram no mesmo dia. E vários deles só falavam de ter visto essa fita. Bom, e aqui a gente vai acompanhar a Rachel, né, e o filho dela, o Wade, né, nessa jornada aqui para tentar descobrir de fato o que aconteceu. Na verdade, esse menino aqui, ele é mais como se fosse um... Quando fala retardado. Bom, na verdade o filho dela só é meio esquisito mesmo, né? Ele vê algumas coisas e a Rachel, que é a repórter. E aí ela vai atrás, ela vê essa fita, né? Logo depois liga pra ela falando que ela vai morrer em 7 dias, né? Na verdade não fala que ela vai morrer, só fala 7 dias. E aí começa a jornada da Rachel pra tentar parar isso em menos de 7 dias. Porém, nesse meio tempo, o filho dela também assiste a fita. Mas não só isso, a Rachel ela faz uma cópia e também coloca um cara para assistir a fita. Então, ela vai atrás de todas as provas possíveis, né, logo depois desses três terem assistido a fita, e tenta parar a nossa querida Samara, que todo mundo já deve conhecer. A Samara nada mais é do que um espírito que vive dentro dessa fita e, após ela ter sido morta, né, ter sido jogada dentro do poço, ela vem assombrar as pessoas e matar ela. Né? Afinal, ela passou 7 dias dentro de um poço, então ela precisa esperar 7 dias para também matar a pessoa. Olha como é boazinha, né? Ainda dá 7 dias de vida ali para você poder se despedir da família, dos amigos, né? Para depois ter uma morte trágica. Aí sobe a dúvida, o que é que você faria se você tivesse só 7 dias e você soubesse disso? Comenta aí embaixo. Bom, então a Rachel, ela consegue achar, né, a antiga casa da Samara, ela acha o poço, inclusive, que ela foi jogada, né? E tudo parece que ela resolveu a história com amor, com carinho, com afeto, né? A Samara, ela só queria uma mãe. Quando, na verdade, a gente descobre que não. Na verdade, a Samara, ela estava viva e ela ainda vai continuar matando. Ela mata o cara que a Rachel mostrou a fita que ela tinha feito a cópia. E aí ela se pergunta, o que é que eu fiz diferente que ele não fez? E foi exatamente isso, ela fez a cópia da fita. Então a gente descobre que a fita, na verdade, ela precisa ser feita uma cópia e precisa ser passada adiante. Ou seja, esse mal não tem fim. Esse mal, ele apenas se propaga como um vírus. O Chamado foi lançado em 2002 com direção de Gore Verbinski e custou 48 milhões de dólares para ser feito. O que não foi problema para esse pessoal, porque ele faturou mais de 250 milhões de dólares em bilheterias. Então é um filme muito bom, você não vai se arrepender se você ainda não viu, né? O filme é de 2002, é muito antigo, então se você ainda não viu, vale a pena conferir, principalmente porque tem uma franquia. Eu acho que o primeiro é realmente um dos melhores. Bom, e finalmente não vamos ter crianças ganhando no final, mas sim, dessa vez, alienígenas, exatamente. No filme Life, ou Vida, de 2017, filme esse que também tem Ryan Reynolds aqui atuando, conta a história de alguns astronautas que vão para o espaço, né? Na verdade eles vão para Marte, descobrir se a vida é inteligente ou não. É toda músculo, cérebro e olho. Me ajudem! Me ajudem! Eu vou entrar. Não, você não deixa, vai. eu Você vou não entrar. vai Tira essa mão Você daí. não sabe nada. A gente tem que abrir essa porta! Bom, e aqui nesse filme, né, nossos astronautas conseguem ir até Marte e aí eles acham uma única célula ali sobrevivente. Pegando aquela célula, eles vão tentar reanimá-la e trazer de volta para a Terra. Porém, eles descobrem que, na verdade, não é tão bom assim reanimar uma célula de algo desconhecido. A verdade é que aquela célula ali, ela era apenas músculo, neurônios e fotorreceptores. Ou seja, é um tipo de organismo muito inteligente e que também só contém músculos. A célula meio que parece morrer novamente, porém eles não querem perder aquilo ali de jeito nenhum. Então a todo custo o cientista ali tenta reanimar ela novamente. Então ele dá vários choques nela, porém ela vê aquilo ali como uma ameaça à vida dela. Então naquele momento ela agarra a mão do cientista e quebra todos os ossos dele. Ali eles percebem que aquela célula, na verdade, é muito mais forte do que parece. E aí, devido a essa falha, aquela célula consegue escapar e aí eles passam um terror muito grande dentro daquela nave. E aí que está o ponto-chave. Eles não podem deixar aquela célula chegar à Terra, porque eles veem que aquela célula está evoluindo muito rápido. Bom, e aqui começa o grande plano para não deixar o Calvin chegar na Terra. Exatamente, o nome dessa célula eles apelidaram de Calvin.
Então sobra apenas David e Miranda para tentar impedir o Calvin de chegar à Terra. E aqui eles têm um grande plano de colocar ele em uma cápsula separada e enviar para o espaço profundo. Nesse caso, o David iria junto com ele nessa cápsula e a Miranda iria voltar para a Terra. E aqui a gente tem essa cena intercalada, né, que aí dá a entender que na verdade eles conseguiram, eles mandaram a Miranda para a Terra e o David com o Calvin para longe. Porém, quando a cápsula cai na Terra, dois pescadores abrem ela, você vê que na verdade quem chegou na Terra foi o David junto com o Calvin. E a Miranda ficou presa no espaço perdido. Ou seja, o fim da humanidade. Bom, o filme Life foi lançado em 2017, né, dirigido por Daniel Espinosa, teve seu orçamento ali na casa dos 58 milhões, 80 milhões e faturou 100 milhões de dólares. Porém, esse filme está disponível na streaming e eu vou falar para vocês que é um filme, sim, muito bom. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Bom, e para encerrar, eu acho que eu não poderia terminar com ninguém mais, ninguém menos do que Premonição. Bom, Premonição é uma saga que encaixa muito bem aqui nesse vídeo porque é o mal que sempre vence. Afinal, a morte, ela não aceita perder. Bom, e para quem não conhece, Premonição, eu vou falar aqui do primeiro filme, ele tem uma premissa muito simples, porém muito interessante. Aqui no primeiro filme, alguns jovens estão indo fazer uma viagem de avião, porém um deles tem meio que um surto, ele consegue ver que o avião vai explodir. Então ele faz várias pessoas descerem daquele avião ali e no final de tudo, o avião explode. E com essa visão que ele teve, ele fica se perguntando o que é que realmente aconteceu, o que é que foi aquilo. Porém, depois de um tempo, algumas coisas estranhas começam a acontecer. E as pessoas que estavam naquele voo, elas começam a morrer na sequência que elas deveriam ter morrido na visão dele. Então aqui corre o ciclo para tentar acabar com tudo isso, né? Acabar com esse mal que está sempre em volta deles, que está sempre tentando matar eles. Porém, como você para a própria morte? E aqui o Alex, né, que é o que teve a visão lá no começo, ele tem a sacada genial de, na verdade, tentar fazer pular a vez de quem iria morrer, né, passando assim para a próxima pessoa. Então, quando chega supostamente a vez da Claire, né, de morrer, afinal o Alex seria o último, ela fica presa num carro com muitos fios ao redor, fios elétricos. Então, o Alex ele agarra um desses fios, né, e no ato heróico ele consegue meio que salvar a Claire, dando a vida dele para salvar a dela. Porém, ele apenas morre por alguns instantes. Então, quando ele é trazido de volta à vida, eles pensam que tudo acabou. Porém, é aqui que eles se enganam. O filme pula para 6 meses depois, onde vemos os 3 sobreviventes, o Alex, a Claire e o Carter. E eles parecem muito felizes, né? Eles estão em Paris ali, eles finalmente conseguiram chegar, né, em Paris. E aí, eles estão comemorando, né? O Alex até fala que eles venceram. Porém, o Alex começa a ficar paranoico. Ele começa a mostrar várias ligações, né, com o voo, por exemplo, né, com os acidentes, com as pessoas que morreram. Então o Alex ele começa a ficar paranoico e aí ele percebe que, na verdade, ele não pulou ordem nenhuma, ele não acabou com aquilo ali. Na verdade, ele só adiou o que não poderia parar. Bom, e nesse momento, os 3 morrem e aí o mal vence. Bom, seja a foice invisível da morte, seja o demônio em Eli, ou seja até mesmo um garoto caindo de uma nave espacial aqui vindo conquistar a Terra. Afinal, filmes que o mal vence são realmente muito interessantes, até porque a gente não está esperando aquilo ali. Eu confesso que Premonição até hoje me deixa com medo de andar atrás de caminhões de madeira. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aí embaixo. Ajuda demais a engajar o vídeo. E cuidado na hora de atravessar a rua hoje, hein? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui!